Sejam, né, todos bem-vindos, né? A graça e a paz do Senhor seja convosco. E hoje nós vamos estar, né, falando de um tema que eu diria que é um tema muito interessante, um tema muito propício, que muitas pessoas sempre nos perguntam, né? Sempre tem dificuldade, tem dúvida, e estuda, irmãos, é exatamente para isso, para a gente tirar as dúvidas, né? Para a gente poder crescer na presença do Senhor, para a gente poder voar, né? Voos mais altos, né? Voos mais sublimes na presença do Pai. E nessa manhã eu queria convidar você, né, a mergulhar comigo nas Escrituras, né, mergulhar na Palavra de Deus. E o tema hoje que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é o que é, né, prosperidade. O que é prosperidade bíblica? Né? Muitos irmãos me perguntam, muitas pessoas têm dúvida, né? E hoje nós vamos mergulhar. Sejam bem-vindos, né? Sejam todos bem-vindos. O que é prosperidade bíblica? Você pode ir interagindo comigo aí no Face, tá, irmãos? Seja bem-vinda, irmã Delvane, irmão Elton, irmã Rose, Conceição, né? Todos muito amados e bem-vindos. E eu queria perguntar para você, o que é prosperidade bíblica? Você pode ir interagindo comigo aí, colocando o que você acha, né? E a gente precisa entender qual que é, né? Qual que é o plano que o Senhor tem para a minha vida, qual que é o plano que Deus tem. E que Deus realmente nesse momento venha a abrir os nossos olhos espirituais, que Deus venha tirar todo o sofisma. O que são sofismas? São enganos, mentiras, filosofias humanas que sobrepõem, né, que tentam sobrepor a palavra de Deus, que tentam anular a verdade das Escrituras, mas nós estamos aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, irmã Elizabeth, né? Seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus, né? Então, nós estamos aqui para realmente, de uma vez por todas, né? Não que eu tenha a pretensão de encerrar todo o conteúdo sobre esse tema, mas, na verdade, nós queremos tirar o maior número de dúvidas possíveis acerca desse tema, que é um tema que muitas vezes as pessoas têm dificuldade, as pessoas têm... muitas vezes foram ensinadas de forma errada, foram ensinadas de forma errônea, e nós estamos aqui para, né, colocar um norte, né, em vista disso, porque o que é prosperidade para você, amado? O que é prosperidade? Prosperidade, o que é para você? Né? Pode ir respondendo aí, pode ir fazendo, falando. Né? E seu Antônio, seja bem-vindo. E nós estamos aqui para poder abrir, né, a mentalidade. A Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa mentalidade. E uma vez eu vi uma frase, né, que nos diz o seguinte, né, que a pessoa, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. Você já viu essa frase? Seja bem-vindo, Samuel, aleluias, glória a Deus, amém, sejam todos bem-vindos. Eu pergunto para você nessa manhã, prosperidade, do ponto de vista bíblico, nós estamos falando de Bíblia, uma escola bíblica dominical. Tamires, aleluias, sejam todos bem-vindos, glória a Deus. Então, prosperidade, irmãos, a gente tem que desvincular de uma vez por todas, né? Prosperidade do ponto de vista bíblico é algo que Deus quer para o seu povo.
para todos aqueles que servem ao Senhor, para todos que são filhos de Deus, para todos aqueles que têm um coração de Deus na sua vida. Então é muito importante você entender, né? As pessoas confundem prosperidade com riqueza financeira, com riqueza material. E nós vamos mergulhar nas Escrituras aqui com alguns textos bíblicos, né? Se os irmãos puderem ir interagindo comigo aí, vai ser muito importante. Tirar suas dúvidas, né? Porque a hora de você tirar dúvida é aqui. Muitas pessoas têm um pensamento equivocado acerca disso, né? A Bíblia nos diz, lá no Salmo 37, no versículo 18 e 19, assim, o Senhor cuida da vida dos íntegros e a sua herança permanecerá para sempre. Em tempo de adversidade não ficarão decepcionados e nos dias de fome desfrutarão de fartura. Então, é muito importante a gente entender que Deus, Ele quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, né? Como eu disse no início, e eu quero mais uma vez frisar isso aqui, que o Senhor Deus, Ele traçou um plano para nós, servos do Senhor, Ele traçou um plano para o homem. E quando Adão, ele pecou, quando Adão, ele se rebelou contra a vontade de Deus, que é o pecado, né, da rebelião de Adão, ele abriu mão do sonho e dos planos de Deus para a sua vida. E quando nós resgatamos na nossa vida, né, a figura de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nós estamos profeticamente, não propriamente em si, porque existe um percurso a ser percorrido, mas nós estamos resgatando em Cristo, que é o segundo Adão, a identidade de filhos de Deus. Só para os irmãos entenderem, prosperidade não é riqueza. Como eu falei, muita gente que tem muito dinheiro e são miseráveis. Muita gente que tem posses financeiras e não são prósperas. Ok? Nós vamos desvincular de uma vez por todas isso aqui. Isso aqui não é teologia da prosperidade, que é um ramo da teologia que fala que todo mundo vai ficar rico. Não é nada disso. Esse é um assunto muito polêmico que muitas pessoas têm que realmente, e nós não podemos fugir disso. Nós não podemos fugir disso, porque o que o inimigo faz quando o povo de Deus é ignorante do ponto de vista de não conhecer as Escrituras, e a Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quem está comigo aí, ao vivo aí, me ouvindo aí, dá um ok, só para me entender quem está online aí. Amém? Amém, aleluia. Irmã Elizabeth, irmão Renato, glória a Deus. Vão dando ok para mim saber quem está comigo. Louvado seja Deus. Só para os irmãos entenderem. Na Bíblia, irmãos, nós temos, em toda a Bíblia, existem 215 versículos. Amém. Amém, Rose, amém, Elizabeth, Delvane, todos comigo aí. Salmo 30, versículo 6, a irmã Delvane está colocando: eu dizia, na minha prosperidade não vacilarei jamais. Então, irmãos e irmãs, a ideia desse estudo é exatamente a gente mergulhar profundamente nas Escrituras, para a gente entender o porquê de tudo isso. Como eu falei, tem muitas pessoas. Samuel, seja bem-vindo, está agarrado aí com a gente. Olha só, na Bíblia existem 215 versículos que falam sobre fé. 218 versículos que falam sobre salvação. 500 versículos que ensinam, né, sobre oração, né?
E você sabe quantos versículos que existem na Bíblia que falam sobre posses, finanças, tudo que resume questão de questão financeira, prosperidade? São 2084 versículos, isso é mais do que o dobro. Por que eu estou dizendo isso? Por que existe tanto conteúdo bíblico acerca dessas questões e as pessoas ainda estão com a mente deturpada, com a mente fechada para essas coisas, né? Prosperidade, nós vamos aprender aqui hoje, não é riqueza financeira. Tem muita gente próspera que é pobre de espírito. Tem muita gente pobre, aliás, tem muita gente rica financeiramente, aí andando de jatinho e não é próspera. Coloque isso na sua cabeça. Prosperidade bíblica é um conjunto, né, de coisas, de bênçãos. Na verdade é o seguinte, a prosperidade bíblica é a honra de Deus para os seus filhos. É o conjunto de honras em qual nós somos inseridos no contexto bíblico. Se você pegar Deuteronômio capítulo 28, você vai ver lá prosperidade bíblica, né? Anote isso na sua palavra, no seu caderninho, na sua agenda. Deuteronômio 28, ali é o padrão que Deus tem de prosperidade. E inclui também a parte financeira. Porque, como eu disse, existem 2084 versículos na Bíblia que falam sobre finanças, que falam sobre prosperidade, que falam sobre posses, que todas as vezes que Deus, se você pegar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vai ver Deus abençoando o seu povo com prosperidade. E prosperidade, como eu disse, não é riqueza financeira. Tem muita gente que talvez está cheio de dinheiro, mas está pobre de espírito, está amargurada, está deprimida. Só vou dar um exemplo. Se a pessoa é muito próspera, mas não tem saúde, ela é próspera totalmente? Não é. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha só, mais um versículo que fala sobre finanças. Ganhar o mundo inteiro, fama, riqueza. E aí, em um momento da sua vida, ela está tão pobre, tão cega de espírito, que ela vai lá e coloca uma bala na sua cabeça. Por quê? Porque ela não é próspera. Porque prosperidade, do ponto de vista bíblico, é você ter, meu irmão, um conjunto, né? É um todo, é um pacote completo, é a salvação, é a cura da alma, é a cura da família, é a necessidade suprida, é você poder ser generoso na casa de Deus. Prosperidade é você poder ajudar as pessoas, prosperidade é você poder ter um lugar para morar, você ter uma roupa digna, você ter, entendeu? Enfim, é um conjunto, né? E aí o que acontece? Muitos acreditam o seguinte: eu tenho que ser rico para me ser próspero. Não é isso. As pessoas estão enganadas. Primeira coisa que você tem que entender, que prosperidade do ponto de vista bíblico, primeira coisa é a salvação. Se você não é salvo, você não é próspero. Segundo lugar, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Olha só. Se você não é salvo e nem cheio do Espírito Santo, você não é próspero. Porque por mais que você tenha dinheiro, mas você não tenha salvação e não tenha o Espírito Santo, teu dinheiro não vai servir para nada. Quem está me entendendo aí, dá um glória a Deus. Amém. Glória. Como diz o Apocalipse, miserável, pobre, cego e nu. Como diz o irmão Renatinho aqui, que está comigo aqui hoje, né? Miserável homem, pobre, cego e nu, né? Aconselho-te que compres de mim ouro puro e refinado, onde a traça e a ferrugem não corroem. A base da prosperidade é a obediência a Deus. Exatamente, irmã Delvânia, é o ponto X da questão. Obedecer aos princípios da palavra. Como eu falei, na semana passada nós falamos sobre honrar pai e mãe. Nós temos falado sobre isso aqui, irmão, e isso são estudos que abrem a nossa mente para entender o real propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida.
O propósito de Deus é fazer com que você seja próspero, em todos os sentidos. Salvação, cheio do Espírito Santo, abençoado na sua saúde física, abençoado na sua saúde financeira, está entendendo? É um conjunto. Todas as vezes que você pega os grandes homens de Deus, vamos lá, os patriarcas, Abraão, era próspero, sim ou não? Abraão era rico, muito rico e próspero. Eu pergunto para você, o rei Herodes era próspero? O rei Herodes lá, está lá no Novo Testamento, era um homem rico? Sim ou não? Ele era rico? Muito. Tinha poder? Tinha, mas era um miserável. Nabucodonosor era o homem mais poderoso da terra, mas era um miserável. Por quê? Porque ele se achou melhor do que Deus e foi comer, meu irmão, capim. Ele foi pastar. Mas aí um dia Deus, teve misericórdia da vida dele, e ele reconheceu, depois de pastado, que ele foi reconhecer. Muita gente, irmão, vai ter que esperar pastar para poder reconhecer. Infelizmente. Nós vivemos num tempo. A sociedade em si, que nós vivemos e que nós estamos inseridos, a igreja não está fora do mundo, a igreja está aqui na terra, nós não somos do mundo, mas nós estamos inseridos nesse contexto. A sociedade, ela valoriza as pessoas pelas posses, sim ou não? Mas no céu não é assim não, querido, nós somos valorizados por quem nós somos. A nossa essência, e a nossa essência é ser nobre, ser um homem nobre, ser uma mulher nobre, Como eu disse, na Bíblia tem 2084 versículos que falam sobre posses, 215 versículos que falam sobre salvação, sobre fé, 202 que falam sobre salvação e 500 sobre a oração. Somando tudo dá 933 versículos, mas falando sobre finanças e posses, nós temos 2084 versículos, é mais do que o dobro. Exatamente, Herodes morreu comido de bicho. Por quê? Porque ele não era um homem próspero. Eu pergunto para você, José era um homem próspero? Sim, lá dentro da cadeia ele já era próspero. Lá na casa de Potifar ele já era próspero. Ele se assentou na cadeira de governador do Egito, mas ele já era próspero na sua essência. Amém, amados? Só vai se assentar na cadeira de governador aqueles que têm a alma nobre e um espírito próspero, que é a essência dos filhos de Deus. Tem gente, por isso que Jesus disse lá, ou você serve a Deus ou as riquezas. Olha só, quem serve as riquezas não é próspero. Pode até ter dinheiro, mas não é próspero. Quem está me entendendo aí, dá um amém, glória a Deus. Pergunta, tá, irmãos? Não fique com dúvidas. Nós estamos aqui para esclarecer algo que realmente tem sido uma coisa que tem colocado muitas pessoas, deixa eu falar algo para você, tem colocado muitas pessoas até longe dos caminhos do Senhor, porque as pessoas estão em busca de dinheiro, em busca de riqueza. Na verdade, a gente não tem que trabalhar, a gente tem que sim pedir a Deus para abençoar as nossas vidas, mas isso não tem que ser o fim em si. Eu quero ficar rico para me poder ser idolatrado, para me ter fama. Isso não vem da parte de Deus. Isso não vem da parte de Deus. Deus pode honrar e vai te honrar em nome de Jesus, se você crer e obedecer, como a gente disse a irmã Delvânia aí, a obediência é a chave da prosperidade bíblica. Obedecer a Deus, aos seus princípios da palavra, que falam sobre finanças, que fala, por exemplo, viver muitos dias. A Bíblia diz assim, e viveu Jó muitos dias, farto de dias, cheio de saúde, e próspero, cheio de bênçãos, riqueza, e descansou com seus pais. Morreu farto de dias, ou seja, longevidade, saúde física,
espiritual. Isso é prosperidade, irmão. A partir do momento que nós obedecemos e temos compromisso com Deus, a prosperidade é automática. Isso é porque é uma vida de plantação. Né, irmã Conceição? É uma vida de plantação. Você planta a honra, Deus vai te honrar. Como as formas que Deus nos honra? Prosperidade. Prosperidade tem que estar no DNA dos salvos, dos que são cheios do Espírito Santo, porque a essência que é Deus atrai nobreza. A essência que é o Senhor atrai prosperidade. Isso não quer dizer que eu vou andar de Ferrari, não. Se Deus quiser me dar uma Ferrari, Deus quiser me dar um helicóptero, um avião, é outra coisa. Entendeu? Tudo para a glória do Senhor. No entanto, nós não podemos nos esquecer que Deus ele usa as riquezas na vida das pessoas para um propósito, engrandecer o seu nome. Né? A sabedoria de Salomão era para engrandecer a Deus, a riqueza de Salomão é para engrandecer a Deus, a minha sabedoria tem que engrandecer a Deus, a minha prosperidade, ela tem que enriquecer o Senhor, aliás, ela tem que engrandecer ao Senhor, ok? Se a tua riqueza, se o teu dinheiro não tem engrandecido ao Senhor, você não entendeu ainda o esquema, você não entendeu ainda o propósito. Você pode até fazer alguma coisinha, mas se o propósito maior não for o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas não serão acrescentadas. Vê aquele homem, olha, você vê, a Bíblia diz que Jesus chegou e contou uma parábola e disse assim, que existia um homem muito rico e um dia ele pensou consigo, amém, irmã Delvânia, sim, você é muito próspera, varoa. Aleluias. A Igreja Nova Aliança tem muita gente próspera. Muita mesmo. Nós estamos aqui crendo, e outra coisa, né? A prosperidade financeira também vai vir para aqueles que acreditam, para aqueles que plantam, para aqueles que honram a Deus com a sua vida financeira. A Bíblia é cheia de versículos sobre isso. No entanto, né, nós temos que entender que Deus ele quer nos abençoar com honra. E a honra do ponto... Amém, irmã Elizabeth. Tem mesmo, eu sou uma delas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe a vida de cada irmã Elizabeth, irmã Delvânia, irmã Rosa. São pessoas de Deus, abençoadas, prósperas. Então nós temos que entender que a vontade de Deus é que você prospere. Em todos os aspectos. Pastor, o meu linguajar tem que ser um linguajar de prosperidade, de honra, de nobreza, porque eu sou filho do rei. Quem está me entendendo? Olha, pode ter até alguém próspero na igreja, mas mais próspero do que eu não tem. Não estou falando do ponto de vista, porque eu sou muito próspero. Para a glória do Senhor, Deus não tem deixado faltar nada na minha vida, nada. Não tenho tudo que eu quero, mas não me falta nada. Pastor, o senhor é rico, está cheio de dinheiro. Não, mas Deus me dá, Deus me presenteia, Deus levanta pessoas para me honrar, Deus me abençoa, minha vida financeira, minha vida sacerdotal, ministerial. Deus abençoa a minha saúde, graças a Deus. Né? Quem começou comigo lá no início do ano, né? O pastor já perdeu 26 quilos. Né? Perdi não, eliminei da minha vida. O pastor estava bem gordinho, entendeu? E aí o ano passado nós começamos a orar, pedindo os irmãos aqui da intercessão, porque eu estava com uma disfunção hormonal e eu comecei... Amém, irmã Delvânia, em nome de Jesus, varô, Deus te abençoa, seja ricamente abençoado, cada irmão, irmã, olha, a unção que eu honro, nela eu prospero. Irmã Delvânia, irmã, né, todos os irmãos aí que estão aqui sempre nos recebendo essa palavra, é uma questão de tempo dessa palavra profética se cumprir na sua vida, meu irmão. Tudo, em nome de Jesus. Nós podemos passar por adversidades, mas o nosso Deus é vencedor. E Ele, né, como eu estava falando no passado,
os irmãos da intercessão aqui sabem que eu sempre pedindo a Deus para poder, né, perder peso, e eu sempre mantenho uma dieta e nada de perder peso. E aí o que acontece? Deus virou a chave na minha vida. Já tem 5 meses que eu estou só eliminando gordura na minha vida. Então isso é bênção, porque gordura não presta para ninguém não, irmão. Gordura não é saúde, entendeu? Então a gente tem que entender isso. E aí, isso não é prosperidade? Claro que é. Fiz meus exames de sangue aqui, estou no testemunho agora. Triglicérides que era de 280, foi para 80, irmão. Comendo gordura, comendo do melhor da terra. O que é isso? É Deus que deu a luz. Todas as coisas vêm do Senhor, as bênçãos. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem de onde? Vem do Pai das luzes, em quem não há dolo. Lá em Tiago fala isso. Quer ver? Tudo que é bom, tudo que é perfeito. Filipenses 4. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algo pensai. Mas não é esse versículo não. Vem do Pai das luzes. É Tiago, falei, Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1, versículo 17. Tudo que é bom, tudo que é perfeito vem dele. Então, se você está me assistindo e você tem muito dinheiro, mas você não tem saúde física, você não é próspero. Totalmente. Você que está me assistindo, você tem muito recurso financeiro, mas o seu recurso financeiro é só para você inflar o seu ego, você é pobre, miserável, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro puro e refinado, onde a traça e a ferrugem não corrói. Então, amados, nós, Apocalipse 3,18, Apocalipse 3,18 diz: portanto, adquires de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir a tua vergonha, a tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que ungir os teus olhos possam enxergar claramente. Olha a revelação de Deus nisso aqui. Colírio, por quê? Porque aí você vai passar a enxergar as coisas do ponto de vista de Deus, da eternidade. Você está me assistindo, você está andando de helicóptero, mas você coloca a sua cabeça, você não dorme, você não tem paz na sua vida porque você passou a perna, você roubou a muitas pessoas, você defraudou alguém, você roubou, você extorquiu. Sabe o que é isso? Isso aí é miséria, é ruína. Sem Cristo toda riqueza é vã. Então eu estou falando de riqueza do ponto de vista espiritual, que também reflete na minha vida financeira pessoal. Toda minha oração para Deus prosperar a minha vida, a vida da igreja, é em relação ao reino de Deus. Todas as vezes que eu orar para você, né, você que está me assistindo, todas as vezes que você... A irmã Conceição colocou aqui, eu sou muito próspero, graças a Deus, muito importante também que nós sejamos fiéis a Deus nos dízimos e ofertas, isso aí são princípios que Deus estabeleceu para nos honrar financeiramente, prosperar financeiramente. Deus estabeleceu princípios, por exemplo, você quer o princípio para você viver muito com saúde? Qual que é? Honrar teu pai e tua mãe. Você quer um princípio financeiramente para você prosperar muito? Plantar no reino de Deus, plantar no sacerdote que está na Bíblia, primicial sacerdote. Por quê? Porque Deus estabeleceu assim, a primícia é uma oferta que você dá ao sacerdote, entendeu? Para quê? Para que tudo te vá bem. Está lá escrito na Bíblia, entendeu? São princípios. Honrar a vida do seu pastor faz parte de você, né, prosperar financeiramente
saúde na tua casa, enfim. Quando a gente passa a olhar com os olhos de Deus, né, a gente vai entender o propósito que o Senhor tem para a minha vida. O que é? Abençoar a todos, abençoar cada irmão. Quando a pessoa chegar aqui, pode chegar aqui pisando em ouro, rico, mas está totalmente detonado na alma, totalmente cheio de doenças na alma, cheio de remédios controlados, cheio enfim. Aí o que a pessoa faz? Ela aceita Jesus primeiro. Você tem que ter aliança com o Senhor. Aí a partir do momento que ela nasceu da água e, em segundo lugar, e do Espírito, então ela passa a ser cheia de Deus. As impurezas vão começar a sair, ela vai ser liberta, ela vai ser restaurada. Aí ela vai passar os colírios, né, o colírio que Deus deixou para a gente poder enxergar o reino de Deus com a forma como que Ele quer. Então, aquilo que ela julgava que ia ser riqueza, passa a não ter mais tanta importância. O dinheiro que ela idolatrava passa a não ter tanta importância. Então ela pega aquele recurso para começar a abençoar o reino de Deus. Entende? Só que tem gente que não faz isso. Por quê? Porque não se converteu ainda. E pode ser também aquela pessoa que talvez não tenha tantos recursos, mas que também não tem visão de Deus. Então, querido, deixa eu falar, todas as vezes que eu oro para você, para que Deus te prospere financeiramente, a minha oração é para que isso se cumpra na tua vida e para que você reconheça Deus em todo o seu caminho e para que você use esses recursos para engrandecer Ele no reino de Deus, na obra do Senhor. Muitos começam bem, mas terminam mal. O irmão Renatinho colocou aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Existem níveis de prosperidade, a extrafísica e física. A extrafísica está ligada diretamente ao fruto do Espírito, a manifestação do intangível, que o dinheiro não pode comprar. Exato, a física é a manifestação de ter todas as necessidades supridas sem ter falta de nada e também está ligada à riqueza com propósito. Sim, a manifestação da vida financeira é sintoma de prosperidade, não se avança no nível da prosperidade. Aleluias, é isso mesmo, Renatinho. Tem muitas pessoas que têm as mãos mirradas, não têm prazer em ofertar e dizimar, sem semear, não colherá. É isso mesmo, irmã Edelvânia. Então, tudo isso está ligado. Então, por que a necessidade de a gente falar sobre isso? Porque Mamon está dominando, gente. O diabo está nadando de braçada e as pessoas estão achando que está tudo normal, está tudo bem. Não está, irmão. Se Deus tem falado que vai prosperar o seu povo, Deus tem falado isso, irmãos. Os irmãos que estão acompanhando há mais tempo têm falado isso. Então, olha a necessidade da gente estar falando sobre isso agora, né? Olha a necessidade da gente estar refletindo, estudando sobre o que é as Escrituras. Por quê? Porque quando você começar a prosperar, meu irmão, não se enverede pelo caminho de Ló. Não se enverede pelo caminho de Saul. Não se enverede pelos caminhos daquelas pessoas na Bíblia que erraram, que tomaram decisões erradas na sua vida. Tem uma frase muito interessante que diz assim: você quer conhecer a pessoa? Lhe dê poder, né? Quem disse isso? Acho que foi Abraão Lincoln. Não. Lhe dê poder. Né? Então, se você quer conhecer a pessoa, lhe dê poder. Então tem gente, irmãos, que às vezes estão com a vida sem prosperar em todos os aspectos, incluindo o financeiro, porque o coração delas não são retos diante de Deus. Porque elas são... olha só, a gente tem que analisar o que a Bíblia, as Escrituras nos ensinam. Você acha que José foi fiel a Deus? José foi fiel a Deus? Sim ou não? Foi muito fiel a Deus. Deus honrou José? Sim. Maquiavel? Foi Maquiavel que falou
que você quer conhecer a pessoa, lhe dê poder. Realmente, irmãos, ninguém conhece ninguém. Agora a pessoa chega muita... Brown Lincoln, né? Pois é. Às vezes a pessoa chega na igreja, na humildade só. E aí tá na pindaíba, né? No bom mineirês. Chega com a mão na frente e outra atrás. Aí chega, entendeu? Deus abençoa a vida da pessoa. Deus prospera a vida da pessoa. A pessoa vai lá, começa a crescer um pouquinho, ela já começa a falar, começa a se levantar contra a palavra de Deus, contra o pastor, contra o líder. Você está entendendo? E vira, em vez de ser uma bênção, se torna uma pedra de tropeço na vida das pessoas. Essa pessoa é próspera? Não. Ela é rebelde e vai pagar o preço da rebeldia. Porque, queridos, a rebeldia tem um preço caro que você não pode pagar. Então nós temos que entender que o propósito de Deus é nos abençoar, desvincular de uma vez por todas o nosso coração ao amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Deus quer desvincular a sua vida de tudo aquilo que o afasta de Deus. Deus quer te encher do Espírito Santo para quê? Porque quando você prosperar muito, tiver muito recurso, quando Deus falar assim, filho, filha, planta, porque eu preciso de fazer algo, e você não vai ter ressalvas na sua vida, por quê? Porque você sabe que tudo que você tem foi Deus que te deu. Tudo que você tem, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, irmão. O trabalho que eu tenho foi Deus que me deu. Esse ministério que nós temos foi Deus que me deu. O lugar onde que eu moro, o carro que eu ando, foi Deus que me deu. Os meus filhos foi Deus que me deu. Minha esposa foi Deus que me deu. Minha saúde foi Deus que me deu. Eu reconheço tudo isso na minha vida. Então eu sou uma pessoa próspera e eu quero que você seja próspero e próspera em nome de Jesus Cristo, de forma como Deus quer, com alegria, com humildade, com prosperidade. Não vai faltar recursos para você financeiro, meu irmão, para você fazer aquela viagem que você tanto almeja. Amém? Quem recebe aí em nome de Jesus? O pastor é doido para ir para Israel, irmão, porque existe uma palavra profética, né? Mas vai chegar o momento certo de Deus nos honrar, de buscar chuva. Zacarias capítulo 14, há de ser que as famílias da terra, que não subia a Jerusalém para adorar o rei, não virá sobre vós a chuva. Então, eu creio que um dia, muito em breve, em nome de Jesus Cristo, Deus vai providenciar o tempo para a gente estar pisando naquela terra santa lá, o único lugar na terra onde o Deus homem andou, foi Israel, Jerusalém. É um princípio bíblico também honrar e orar por Jerusalém, para você prosperar. Ore pela paz de Israel e sejam prósperos aqueles que te amam. Está na Bíblia, é princípio, irmão, nós estamos falando disso aqui. Então eu oro para que Deus abençoe Jerusalém com a paz. Eu quero plantar naquela terra, em nome de Jesus. Eu oro para que você tenha, não um trabalho escravo. Os irmãos que estão me ouvindo, que tenham um coração nobre, que tenham um coração, eu oro, trabalhar não é pecado, trabalhar não é castigo, mas eu oro para que você tenha os melhores trabalhos e os mais bem remunerados, em nome de Jesus, tá? Eu oro para que você saia da escravidão, eu oro para que você prospere muito, muito mesmo, mas que o teu coração não esteja nas riquezas, para que o teu coração esteja em Deus, no reino de Deus, na obra do Senhor, para que você viva uma vida de princípios. Amém, irmã Conceição? Tá ligado? Em nome de Jesus, nós vamos a Israel. Ô glória, nós vamos, quem sabe aí, nós vamos, em nome de Jesus, profetizar aqui que vamos ter uma caravana indo para Jerusalém, né, a terra do grande rei, adorar o grande rei. Então, queridos, eu louvo a Deus porque uma coisa que eu tenho entendido no meu coração é que quando Deus quer nos honrar, meu irmão, Deus levanta a gente de longe. Deus levanta pessoas de longe, e Deus tem me surpreendido de forma tão grande esses dias. Amém, irmã Elizabeth, será uma grande honra para nós tê-la conosco. Aí, Deus tem me presenteado com a ovelha lá no Canadá, irmãos, olha só, eu sou um pastor muito próspero, eu tenho ovelha no mundo inteiro. Amém, amém, querida. Lá, glória a Deus. Oi, Delvane, tá ligado em nome de Jesus, varô. Então,
o meu desejo como pastor é ver de cada ovelha minha próspera, só que tem pessoas que não querem. Pastor, todo mundo quer, mas não é todo mundo que vive. Todo mundo quer, mas não é todo mundo que vive. Não é todo mundo que crê. Não é todo mundo que honra. Não é todo mundo que vive princípios. Né? Aqui o irmão Renatinho, ó, vem me servir aqui, eu não precisava. Ele vem aqui poder servir água para mim aqui, ó. Então é um homem próspero, porque eu já fiz tanto isso na minha vida. Não quer dizer... Então ele vem aqui na igreja para poder me servir aqui enquanto eu estou administrando para os irmãos, entendeu? Ele está servindo um copo de água para mim, perguntando o que eu estou precisando. Amém, querida irmã Conceição. Eu também, meu coração fica muito legal. Olha só, Deus quando ministrou, eu tenho muito o que falar aqui. Durante essas próximas semanas, eu preciso ministrar isso ao seu coração para fomentar, para gerar você, meu irmão, um coração que deseja a prosperidade do reino de Deus. Por quê? Porque se Deus vai nos honrar, nos prosperar, nós precisamos estar preparados para esse momento. Se a igreja não estiver preparada, se a igreja não estiver instruída, se a igreja não tiver... E eu vejo que muitos não estão. Muitos não estão preparados. A Bíblia diz assim, ser fiel no pouco, que eu te colocarei sobre o muito. A prosperidade é um tema que não pode ser ignorado, nem omitido no meio do povo de Deus. As finanças, por exemplo. Nós vamos falar sobre finanças também. Nós temos que, é hora de a gente agir com sabedoria, sabe? Sairmos dos portais da miséria, que sempre quiseram oprimir o arraial dos filhos de Deus, irmãos. Todas as vezes, meu irmão, que o povo de Israel estava sendo, vamos dizer assim, castigado, a primeira coisa que atingia, o que era? Era a plantação, era a prosperidade, sim ou não? Tem como a gente ser feliz completamente, plenamente, se você está passando fome? Fome de pão que eu estou falando. Não tem. A gente pode até passa por necessidade, Deus supra as nossas necessidades. Está entendendo? Aquele momento ali, a gente passa por aperto? Passa. Mas o Senhor é o nosso sustento, o Senhor levanta os recursos, levanta o irmão para poder dar uma cesta básica. A gente, por exemplo, precisa das coisas aqui e às vezes Deus toca no coração do irmão aqui da igreja e a pessoa fecha o coração, estou dando um exemplo. E aí Deus levanta um de fora. Por quê? Porque se você não fizer, as pedras vão clamar, é o que a Bíblia diz. Está entendendo? Eu sei que a realidade de boa parte, né, dos irmãos é de não ter condições. A igreja aqui é feita com amor, né? A igreja é feita aqui com muito sacrifício mesmo. A gente está aqui, Deus conhece. Tudo que a gente vai fazer é um sacrifício, porque os recursos financeiros ainda não chegaram, vai chegar. Nós temos muitos projetos de Deus. E Deus vai usar quem? É você, querido. É você que tem um coração na obra, é você que vai prosperar muito, é você que Deus vai mandar os recursos para você, e Deus vai usar você. Agora, se você não quer ser usado por Deus, Deus levanta até o ímpio. Os irmãos estão entendendo? Se, por exemplo, o recurso veio na sua mão e Deus já, né, te abençoou, tem te abençoado, e você não, por exemplo, não é dizimista, não é ofertante, mas o irmão lá, que às vezes não tão firme aqui na igreja, mas ele é uma pessoa que é dada no coração, quem que Deus vai prosperar, irmão? É o que está aqui na igreja, mas que não tem um coração na obra, mas é o que está lá no fora, mas que tem um coração na obra. Deus é inteligente, irmão. Amém. Em nome de Jesus, sobre sua vida, sobre cada vida, meu irmão, a prosperidade do Senhor. Nós não podemos ignorar esse tema, é hora de nós agirmos com sabedoria, tomar atitudes, né, sábias em prol de nós e em prol do reino, das gerações vindouras, legado de prosperidade, riqueza, se estabeleçam sobre a sua vida, sobre os teus filhos, mas doutrine os seus filhos, se doutrine na palavra para que você, quando prosperar muito, não se esquecer. Sabe por que o judeu é próspero? Porque ele não se esquece dos princípios.
sabe disso? As pessoas que vão para Jerusalém, isso aí eu falo porque tem um irmão, pastor Sandro, que já foi para Israel 6 vezes, e ele já presenciou isso. O sacerdote, só estou dando um exemplo, eles vão andando nas ruas, pessoas muitas vezes vão lá e jogam dinheiro, e dão dinheiro para ele, porque eles acreditam na bênção, né? Eles estão, muitos lugares, irmão, eu não estou falando isso aqui em benefício próprio não, tá? Pelo amor de Deus, Deus conhece meu coração, né? Quando Deus quer nos honrar, Ele levanta quem Ele quer. Eu estou te ensinando aquilo que a Bíblia nos ensina. Para quê? Para que você mude a sua mentalidade. Quando o sacerdote lá em Israel, ele está ministrando, quando um rabino está, e quando eles recebem uma palavra, sabe como é que eles fazem para selar aquela palavra? Eles vão lá e dão uma oferta àquela palavra para o sacerdote. Sim, Senhor, eu selo essa palavra. Por que o povo prospera? Porque vive princípio. Amém, irmã Conceição. Pastor, eu não tenho tudo, mas não me falta nada. Aprendi essas palavras com o Senhor, meu pastor. Glória a Deus, amém. É verdade, irmã. É uma bênção. Entendeu? Amém. Amém. Pode colocar aí, Renatinho. O irmão Renatinho está falando aqui, né? O símbolo da prosperidade de Israel, né? Vida longa, né? Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. Então nós temos que entender isso. Quando você recebe uma palavra, todas as vezes que Israel ia selar uma palavra, ele selava com sacrifício. Meu irmão, aprenda. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. A gente tem que mudar a nossa concepção. Essa nossa concepção romana, de miséria, né, de ruína, de pobreza, tem que ser desvinculado, porque o povo de Israel é o povo mais próspero da terra. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus de Ageu, capítulo 2, minha é a prata, meu ouro. Eu não estou falando que todo mundo vai ficar rico, pelo amor de Deus, não tem evangelho da prosperidade, não tem teologia da prosperidade, mas eu não posso abrir mão daquilo que Deus tem para a minha vida. Por quê? Porque senão o reino de Deus não cresce, irmão. Imagina só, no início da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que aqueles que tinham 2 propriedades, vendiam uma e entregavam aos pés dos apóstolos. Se alguém tivesse 2 carros, vendia um carro e dava aos pés dos apóstolos. E todos, não tinha nenhum necessitado. E eu pergunto para você, de onde que veio esse espírito? De onde que veio? É do céu, querido. É um coração que não é ganancioso a juntar. Tem gente que só serve para juntar dinheiro. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Não estou falando que você não tem que fazer economia, tá, irmão? Aprenda a ouvir com os ouvidos da fé. Não estou falando que você pode juntar um dinheiro para poder comprar uma casa, mas tem gente, quanto mais tem, mais quer, não compartilha. Aí a Bíblia nos ensina a dividir, né? A semear aos pés dos apóstolos, né? Hoje em dia tem muita gente bandida, sempre vai ter, irmão, sempre vai ter mercenário, sempre vai ter lobo, mas tem homens de Deus também. O reino de Deus, meu irmão, o reino de Deus precisa de perseverar, precisa de crescer. Nós temos uma estrutura aqui que eu não estou satisfeito, eu queria melhorar, eu queria ter outros nossos projetos que Deus colocou no nosso coração, mas demanda recursos financeiros. Entende? E aí como que nós vamos fazer isso? Deus vai usar você. E aí quando você se deixa usar, aquele que planta vai colher. Se você quer prosperar financeiramente, você tem que atentar para os princípios bíblicos de prosperidade, dízimo, oferta, primícias. Nós vamos falar em um outro momento sobre isso. E tem pessoas que acham que isso aí não precisa mais. Então você rasga a sua Bíblia. E eu também, irmãos, eu não obrigo ninguém a fazer nada, nunca obriguei ninguém a fazer nada. A pessoa faz por amor, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Tá? Eu estava falando que lá em Israel o povo é muito próximo, não tem povo mais próspero que Israel. Israel é a menor nação do Oriente Médio, uma das menores nações, ela é menor do que o estado de Sergipe,
que é o menor dos estados brasileiros, geograficamente, Israel é menor do que o estado de Sergipe, que é o menor estado brasileiro, e é muito rico, entendeu? O PIB de Israel, ele exporta tecnologia para o mundo inteiro. Amém, Rose? Deus vai te usar, varô. Você pode ter certeza. Deus vai mudar e já tem mudado a sua vida e vai mais ainda. Pode ter certeza disso, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, querido. Deus conhece o seu coração. Eu fico feliz, sabe por quê? Porque todo mundo que chegou na igreja, que se deixou ser pastoreado, que se deixou ser usado, que tem recebido as palavras, que tem se alimentado dessas palavras, estão sendo abençoadas, estão saudáveis espiritualmente, estão ficando saudáveis espiritualmente, saudáveis fisicamente, saudáveis financeiramente. Presta atenção, outra coisa também, aprenda a usar os recursos que Deus coloca nas suas mãos de forma sábia, tá? Cuidado com as raposinhas. O diabo, para quem é fiel, né? Completando aqui, o diabo, para quem é fiel, não tem poder nos seus recursos, não. Mas se você dá para as raposinhas, já era, meu irmão. Entendeu? Cuidado. Toma cuidado. Eu já vi muita gente que era para estar rico aí, próspero, que não está, porque se deixou levar por isso aí. Deu para as raposinhas. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo, Deus vai te dar sabedoria, né? Deus, Ele quer, meu irmão, te ver próspero para quê? Para, primeiro lugar, para engrandecer o nome do Senhor. Ah lá, a irmã Delvane colocou um negócio aqui que eu quero ler. Deixa eu ver aqui. Irmã, pastor, que o Senhor é o anjo da igreja, continua pregando sobre prosperidade, pois tem muitos na igreja que estão com a visão fechada. Infelizmente é verdade, né? Infelizmente é verdade. Muitos estão também doentes, tá, irmã Delvane? Porque se enveredaram pelo caminho do inimigo. Por que se enveredaram pelo caminho do inimigo? Porque eles acreditam que, tipo assim, né, hoje a gente vê muitas pessoas criticando, né? A gente sabe que tem muito, como eu falei, tem muita gente que não é de Deus. Tem muitas igrejas aí que só prega sobre dinheiro. Tem muita gente que só prega sobre isso. Não tem problema você ensinar sobre isso. Entendeu? E outra coisa, você tem que saber que Deus, Ele quer nos honrar financeiramente também, sim. No entanto, muitas pessoas estão doentes, por quê? Porque foram, né? Elas não foram pastoreadas. Elas foram o quê? Elas foram enganadas, né? Elas foram roubadas no ponto de vista seguinte, o reino de Deus, querido, é por fé. O reino de Deus é feito por fé, né? Os recursos que Deus tem nos dado aqui, no pouco Deus sabe. A gente tem feito assim coisas que, se eu não tivesse fé, irmãos, eu não estou falando, né, por minha causa, não, é porque o Senhor plantou essa obra no nosso coração e por fé nós estamos aqui hoje num lugar maior, nós temos uma igreja maior, mas se eu fosse olhar a realidade financeira da igreja, eu não tinha saído de onde que nós estávamos, não. Ainda estaria aqui, lá naquela igreja, lá naquele espacinho desse tamanho. Então, tudo que eu faço, irmãos, e outra coisa, eu falo isso aqui para ser como testemunho. Eu planto, né? Eu planto meu trabalho, eu planto meu ministério, minha dedicação, eu planto dinheiro, entende? Eu planto recursos. E o que acontece? Deus tem me honrado, irmão. Deus tem me prosperado. Meu coração, se, né, Deus quiser me dar mais, Ele sabe que meus recursos não vão ser ficar para mim, só para mim não. Deus me honra, Deus me dá coisas boas, sim. Deus vai fazer isso com você também. Alegra-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu tenho um desejo, por exemplo, de conhecer, né, de ir profeticamente a Israel. Eu tenho desejo de conhecer outra nação, Estados Unidos, Canadá, lá, a irmã Elizabeth, lá, ó.
Enfim, é um desejo do meu coração. Eu sei que em breve, um dia vai acontecer em nome de Jesus, mas eu estou falando o seguinte, eu não tenho tudo que eu quero, mas não me falta nada. Entendeu? A gente quer melhorar e não tem problema você melhorar de vida. O problema é quando você tem um coração nas coisas materiais. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós precisamos ensinar isso para a igreja. Tem pessoas, né, que são... Como eu iniciei esse estudo, eu falei o seguinte, que tem pessoas... Né, já é 10h30, 10h31, passou voando. Amém, irmã Elizabeth, em nome de Jesus, hein? Quem sabe daqui uns dias aí, para a glória do Senhor. Fico feliz, irmãos, em poder estar compartilhando isso com cada um de vocês. O meu desejo, o desejo do coração de Deus é ver você melhorar de vida, é ver você prosperar, é ver você ter o coração na obra. Querido, entenda isso. Por exemplo, só para você entender, quando Deus nos pede o dízimo e a oferta, não é porque o Senhor precisa, é nós que precisamos ser fiéis. Por quê? Porque Ele quer nos honrar. Ele deixou essa marca no povo de Deus para fazer, está lá em Deuteronômio 28, para fazer com que a gente prosperasse. Então, Ele estabeleceu os princípios que os povos, as nações não cumprem. Você está entendendo? Que os povos e as nações não cumprem, né? Mas o povo de Israel cumpre. Você sabia que tem uma teoria aí que fala, por exemplo, que os Estados Unidos, há muitos anos atrás, ele plantava, né, e implanta muitos recursos em Israel. Por que aquele povo prosperou, irmão? Me explica isso, como é que o povo de Israel, por causa da bênção de Abraão, que Deus falou assim, em ti serão benditas todas as nações da terra. Você vai tomar emprestado, não vai tomar, aliás, você vai emprestar e não vai tomar emprestado de ninguém, você será cabeça e não cauda. Você estará sempre à frente, não atrás. Então, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, viva uma vida que vai fazer com que, por exemplo, Deus quer abençoar os teus filhos, mas você não é fiel na casa do Senhor. Deus quer honrar, né, os teus filhos, mas você não ensina os seus filhos a honrar a Deus, né? O Senhor disse, ata as palavras ao teu pescoço. Falou para o povo de Israel colocar a palavra pendurada no pescoço, para que isso simboliza o quê? Que a gente deve, meu irmão, viver a palavra, carregar ela e ser ela, uma palavra viva. Como eu disse, na Bíblia tem 2084 versículos que falam sobre prosperidade, e finanças, e posses, e bênçãos materiais. E 215 que fala de fé e 218 que fala de salvação. Salvação é o mais importante, irmão. Não tem, mas se Deus quer nos instruir sobre isso, e muitos não prosperam e não crescem porque não estão dando ouvido à voz de Deus, não estão dando ouvido aos ensinamentos. Quando Deus pede o dízimo, a oferta para nós, para a igreja, Ele está deixando claro que Ele quer nos abençoar, aqueles 10, aquela semente lá que você planta de oferta, né, de dízimo. Dízimo, ele santifica a nossa lavoura. Ele impede que o gafanhoto, o devorador, né, entre lá. Então, como eu falei, o diabo não tem poder de tocar as finanças daqueles que são fiéis nos dízimos, não. Agora, se você quer crescer, seu pastor, eu quero aumentar o meu nível, minha sementeira, é oferta. Oferte. Fala, pastor, mas eu não tenho. Começa pelo pouco. Que Deus vai te honrar, irmãos. Eu estou falando isso aqui para a glória do Senhor. Todas as vezes que eu plantei, que eu sacrifiquei e que eu vejo Deus, Ele me honra. Uma coisa assim, como eu disse, infelizmente não são todos que têm. Essa palavra é para todos, mas não são todos que têm tomado essa atitude. Deus está preparando uma grande prosperidade para a sua noiva, para a sua igreja, para honrar, para prosperar, mas muitos não estão preparados para isso. Então se preparem, coloca a tua vida em ordem, coloca as tuas finanças. Outra coisa, para de fazer dívida, tá? Não fique endividado, não seja consumista,
entendeu? Saiba lidar com os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos. Isso aí é um estudo para outro dia, nós vamos estar falando sobre isso aí algumas semanas, porque eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque se Deus vai nos prosperar, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Algumas pessoas podem, elas crescem, mas depois elas dão a descer. Por quê? Porque se ela não obedeceu a Deus no período em que o Senhor prosperou ela um pouquinho, ela volta a estaca. Então ela tem que caminhar novamente. Ela tem que galgar, porque a vida são degraus. Enquanto eu não for aprovado nesse degrau aqui, eu não subo um novo nível. Então, amém, irmã Conceição. Uma das razões também que eu sou próspero é a minha salvação. Claro, exatamente. Eu falei nisso aqui, ó. Salvação, ser cheio do Espírito Santo, fruto do Espírito. E isso aí faz parte do pacote completo da prosperidade bíblica. Dinheiro, nunca vai faltar aquilo que você precisa, meu irmão, para você viver bem. Necessidade suprida. Ter uma casa, ter comida, tá? Em nome de Jesus Cristo. E se ainda não chegou esse tempo, meu irmão, continua firme, porque vai chegar. É uma questão de tempo. Deus também testa a gente. Olha José. Quantos anos que José foi testado por Deus, né? Quanto tempo? Quanto tempo que José foi testado pelo Senhor? Davi, né? E aí você vai vendo, aprenda a semear. Você recebeu uma palavra lá, por exemplo, né? Deus, como eu disse lá em Israel, eles têm esse costume do bíblico, que é, o cara vai lá, e inclusive existem alguns ministérios que fazem isso aqui, eu vejo o povo muito próspero, financeiramente, que estavam endividados e começaram a viver isso na sua vida. O que acontece? Você recebe uma palavra aqui, sela ela com uma oferta, isso aí é prosperidade. Assim, Deus, eu recebo essa palavra, eu quero ofertar ao Senhor e tomar posse dela. Aquilo ali é o que? É um sacrifício que sela, meu irmão, aquela palavra profética na tua vida. Entendeu? Quando Salomão veio e apresentou 1000 holocaustos ao Senhor, a Bíblia diz que no mesmo dia Deus apareceu para Salomão e pede o que você quiser, porque o sacrifício chegou no coração de Deus. E a oferta que Deus recebe era aquela que você sente que saiu de você, é um sacrifício, tem que doer. Entendeu? Eu estou agora aprofundando nesse nível, né, que eu vou falar mais para frente em outros estudos. Se você quer prosperar, quer ser, vamos dizer, nós temos um projeto aqui na igreja, que a igreja ainda não tem tantos recursos financeiros nem humanos ainda, mas nós temos um plano. Eu já até compartilhei isso com algumas pessoas da igreja. Nós vamos ter um trabalho aqui para pessoas que querem ser empresários, para empresários, que são, e isso aí nasceu juntamente lá atrás, quando Deus me deu a visão desse ministério. Como que seria isso? Quando Deus me deu a visão da Nova Aliança, Deus me mostrou muitas empresas, e nessas empresas tinha um nome lá, ó, Ministério Nova Aliança. Essa empresa faz parte do Mina. Eu estou compartilhando assim com as ovelhas aqui. O que é isso? As empresas que têm um coração no reino de Deus. Então nós vamos ter um trabalho aqui, empresários da Nova Aliança, que se comprometem, né? Empresários, pessoas, todos aqueles que querem mesmo prosperar. Isso é uma visão de Deus, estou compartilhando aqui publicamente com você. Se você quer prosperar, nós vamos começar esse trabalho muito em breve aqui na igreja. Nós vamos ter palavras específicas para todos os irmãos que querem crescer na vida, prosperar, em todos os aspectos. E aí o que acontece? Se você tem um sonho de ser empresário, você vai se tornar empresário em nome de Jesus. Deus vai te dar ideias. Por quê? Porque você vai plantar no reino de Deus e você vai crescer muito, em nome de Jesus. Essa empresa faz parte do Mina, da Nova Aliança, porque tem um coração nos princípios de Deus e vai prosperar, porque é bíblico. Nós vamos separar um dia na semana, estou dando em primeira mão, esse é um projeto de 10, 11 anos atrás, quando Deus me mostrou Mina, Nova Aliança aqui em Patinga, que nós vamos ter um trabalho específico para quê? Para poder liberar palavras proféticas acerca disso, acerca da sua vida. Quem está comigo e quem quer ir, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar, né? São 10h40, 10h41 e nós
Vamos orar aqui, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, selando e repreendendo todo o mal. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra verdadeiramente possa encher os corações, que o Senhor venha repreender o espírito de miséria, de ruína, de pobreza, de mentira que Satanás coloca na mente das pessoas, principalmente